Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, obra do Espírito Emmanuel. Então, nós estamos aqui no capítulo 6, chamado Ante o Sinédrio. E nós estamos naquela parte em que, após toda aquela armação que Saulo fez para poder acusar formalmente a Estevão, após ver a sua pregação na Casa do Caminho, ele consegue levá-lo formalmente, ele cria uma situação para que Estevão fosse levado a interrogatório oficialmente ante o Sinédrio. Por que ele fez isso? Porque nós já estamos vendo que quando ele assistiu à pregação, ele sentiu que havia uma ofensa, então ali as leis de Moisés, né, e ele era um ferrenho defensor da lei, ele percebeu que Estevão conhecia, era um profundo conhecedor da lei, mas numa digamos assim, de um ângulo que ele não conhecia ainda, né? Então ele ficava intrigado como que ele podia conhecer tão bem a lei de Moisés e ainda assim falar de um carpinteiro, né? Como sendo o Messias. Como que um israelita, um filho da raça, conhecedor profundo da lei mosaica e conhecedor com tanta minúcia, como ele percebeu na pregação de Estevão, como que poderia atribuir a um simples carpinteiro a condição de Messias prometido? Então ele achava que isso era uma aberração, uma afronta, e mais que isso, ele viu sendo feito ali entre aspas, um milagre, uma cura foi feita, né, numa garota, numa menina. Então, desconhecedor da mediunidade até então, atribuía a Estevão também como um feiticeiro. Só que formalmente ali não havia crime nenhum que pudesse ser imputado a ele. Ele estava simplesmente fazendo uma pregação, ele não estava cometendo crime algum. Então, Saulo combina ali com um colega seu ali do Sinédrio para que ele vá lá e faça uma denúncia, digamos assim. Feita essa denúncia, agora Estevão estava ali oficialmente sendo acusado de várias coisas, entre elas de feitiçaria e tudo mais, né? Sortilégios, enfim. Durante quando começa esse interrogatório ali, Estevão, mais uma vez, se sai muito, muito bem, que foi o que nós vimos a semana passada. E ele se sai tão bem que as pessoas que estavam assistindo a esse interrogatório, lembrando que quem estavam assistindo em sua totalidade eram romanos e eram fariseus, né? Por quê? Porque aqueles que eram os assistidos, digamos assim, né, da Casa do Caminho, os frequentadores, e mesmo os apóstolos, eles não foi permitida a entrada deles ali, né? Então, a plateia era composta quase que na sua totalidade daquelas pessoas ali consideradas influentes da sociedade. E mesmo essas pessoas ficaram, elas vendo ali o interrogatório e as perguntas e a forma como Estevão saía ali com uma lucidez e com uma sensatez muito grande, que deixavam Saulo sem argumento, e eles percebiam que Saulo estava ali num debate sendo derrotado, e aquilo estava irritando mais ainda a Saulo, né? E Estevão estava ganhando a simpatia desses que eram, digamos assim, torcida contrária, né, entre aspas. Então isso irrita Saulo de uma maneira tal que ele decide dar por encerrado ali aquele interrogatório e já passar para a fase seguinte, que seria o quê?
é o que a gente chama de a defesa, né? A autodefesa preliminar, é o direito do acusado de se defender. E isso só estava sendo concedido a Estevão porque ele era israelita, porque se ele não fosse, já ia direto para o julgamento, que nós sabemos, obviamente que já seria a condenação, as cartas já estavam marcadas, né? Mas como ele era israelita, como ele era filho da raça ali, né? Ele teve esse direito de defesa. Então ele vai ali fazer, ele sobe ele já está na tribuna para fazer a sua defesa. E é isso que nós vamos ler hoje, né? Então foi dado a Estevão a palavra para que ele pudesse se explicar daquelas acusações que estavam sendo imputadas a ele. E nós vamos ver aqui que isso vai levar. É um discurso aqui que vai levar uma parte desse capítulo, né? E são, na verdade, exortações para nós. São ensinamentos, porque não nos esqueçamos que Estevão aqui, ele falava, como nós vimos, inspiradamente. Ou seja, ele era um médium ali, e nós vamos ver mais à frente, era um médium direto de Jesus. Jesus falava pela boca de Estevão. É um espírito de uma, assim, na hierarquia, de uma condição elevadíssima, né? Então ele vai começar a falar. E a gente vai perceber que conforme ele fala aqui, nós vamos, é como se estivéssemos ouvindo um discurso do próprio Cristo falando. Porque Jesus se pronunciava pela boca de Estevão, eles estavam ali, eles tinham uma sintonia muito grande, né? Então ele começa a falar, como diz aqui Emmanuel, né? Que quando foi dado ali quando foi dado a ele essa possibilidade, né? De autodefesa ali, ele está o tempo inteiro ligado a Jesus. Então eu vou ler o último parágrafo aqui, parágrafo não, a última frase, na verdade, a última oração, o último parágrafo, para a gente ver como que Estevão estava o tempo todo ligado com Jesus, né? Então, olha, lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não temer ante as provocações inconscientes do mundo, mas que nunca sentiu a convicção de que o mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor, ou seja, ele estava certo de que Jesus estaria ali com ele, auxiliando nesse momento em que lhe fora dado a palavra, né? Então veja que quem tem fé, a fé é algo que não vacila, né? No momento no momento ali crucial, simplesmente aquela convicção aparece, né? Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Por que de modo impressionante? Porque nós já vimos lá atrás, ele não falava, ele falava animado ali, ele falava inspirado, ele falava intuído, ele era um médium. Ele fala, né, captando do próprio Cristo. Então, suas palavras, elas vinham ali impregnada com toda a força de Jesus. Por isso que era impressionante a sua postura, que mesmo diante de toda aquela adversidade, toda aquela subjugação, ele não se perturbava. Então vamos aqui à sua defesa, a sua autodefesa. Ele começa falando, Estevão, israelitas. Ele está falando, né, israelitas, ali só tinha os fariseus, tinha alguns romanos também que foi franqueada a entrada para assistir a esse interrogatório. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade com Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai
generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Veja que ele já começa, então isso aqui é um golpe para o Saulo, porque ele se dirige a Deus, com toda a devoção, com toda a fé, com toda a crença que os israelitas possuíam no Deus único. Então, ele já vai, né? Ele já chega, já vai direto a Deus. Então, nesse ponto, eles são convergentes, eles pensam da mesma forma, né? Então, ele já começa assim, né? Rendendo graças a Deus. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários dos céus. Então, ele falou de Deus, agora ele está falando dos profetas. Esses emissários de Deus são aqueles profetas que estão lá no Primeiro Testamento, né? Então, temos vários, Neemias, Jeremias, Isaías, foram vários os profetas ali. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Então, ele está contando a história dos antepassados ali, né, do povo judeu, a história desde a escravização no Egito, os anos que ficaram ali vagando pelo deserto, enfim, toda a história do povo hebreu, né, ali contada por Moisés. Toda a saga desse povo, né? Então você veja que ele tem toda uma sequência lógica de raciocínio, né? Ele está passeando ali, começando Deus, né? Os profetas, a história do povo, da sua raça, ele vai passeando. Então ele tem um pensamento bem organizado. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Já lemos isso aqui, né? Então está contando a história lá da escravidão, os 400 anos de escravidão pelo povo egípcio, depois os 40 anos vagando ali pelo deserto, né? Após a libertação por Moisés. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel, como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno, através de todas as vicissitudes. Quando ele fala alimentou-os a palavra do Eterno, que mesmo todas essa história de perseguições, de dores, de escravidão, né? Enfim, eles sempre mantiveram ali muito firmes e muito... O que dava sustentáculos a eles era, de fato, a palavra de Deus. Era essa fé inabalável em Deus, né? Então, a palavra do Eterno, através, no sentido, né, das escrituras e das tradições que eram passadas ali dos antepassados para gerações ali daquela época. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei, com L maiúsculo, que significa a Torá, ou o Primeiro Testamento, né, o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, e os escritos dos profetas, que está contido. Né? Então, a Torá seriam as leis de Moisés, e os profetas eram todos aqueles livros que falavam ali dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Então ele vê, olha, então ele já tem uma compreensão de que além da lei e das escrituras existe alguma coisa a mais, né? Nossa concepção da lei e dos profetas ali, o que está escrito, o que está registrado até então, né? Nossa concepção de justiça
é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para adoecer, temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Então, está falando aqui, né, de todas as punições mesmo rígidas que eram previstas no caso do descumprimento, da não observação ali rígida da lei. E ele faz um questionamento. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Olha, as lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Então, por que tem essa palavra? Se há tanto rigor ali, né, para que se cumpra essa lei, então aonde estará a misericórdia? Então, ele leva as pessoas, veja que ele está fazendo questionamentos. Foi assim que ele acabou derrotando Saulo naquele embate de discussão de ideias, porque ele não ficava afirmando nada. Ele fez provocações a Saulo, fazendo raciocinar, refletir, ele mesmo buscar as respostas. Né? Nós lemos a semana passada, ou foi na outra, que quando ele estava sendo ali, nesse mesmo interrogatório ante o Sinédrio, quando ele estava sendo acusado de feitiçaria, né, de bruxaria, de sortilégios, por conta da mediunidade, né, de coisas ali que Saulo não conseguia explicar, ele não fala, não sou, ele não nega, ele não dá uma desculpa falando, eu sou tal coisa, é isso, ele não faz uma afirmação querendo explicar o que é aquilo. Ele simplesmente faz Saulo refletir. Você não é tão defensor da lei, você não segue tão à risca as coisas que estão na lei? Pois é, lá na lei descreve um monte de coisas assim nesse sentido, né? Então, como, por exemplo, como que se justifica a sarça ardente? Então ele vai narrando para Saulo todos aqueles fenômenos mediúnicos inexplicáveis que estão escritos lá. E por que Saulo ali, qual seria a explicação? Então ele leva Saulo a tentar refletir, então ele faz perguntas, ele pergunta para Saulo sobre aqueles fenômenos. Então veja que aqui a mesma coisa, ele está expondo a sua defesa, levando a plateia a refletir com perguntas. Olha quantas perguntas ele já fez aqui, olha. Primeira, né? Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, enfim, ele fala todos isso, né? Tudo isso todo mundo sabe. E aí ele começa a fazer os questionamentos. Olha, bastará isso? Primeira questão. As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Ele está perguntando. Ele está fazendo todos refletirem. Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas Deus, justo, respondeu aos angustiados os apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Então ele faz todos aqueles questionamentos, né? E ele conclui dizendo que nesse trabalho multissecular, né, de Deus, através de todos esses ensinamentos que ele já passeou aqui,
Deus envia seu Filho bem-amado para que a gente entenda o que é misericórdia. Seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Agora, né, Emmanuel narrando, continua a narrativa de Emmanuel aqui. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, que eram a maioria, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: anátema, anátema, né? Quer dizer, sacrilégio, né? Mentira, blasfêmia. Então, anátema seria isso, né? Uma blasfêmia muito grande. Punição ao trânsfuga, né? Então, trânsfuga no sentido daquele que é o que foge da lei, né? O que corrompe a lei. Estevão recebeu com serenidade. Veja que a palavra serenidade, ela está sempre acompanhada de Estevão nos momentos mais cruciais da história pelas quais ele passa, desde quando ele era ali, né? Ele era, não, ele é. O nome dele é Gesiel, ele é Gesiel. Estevão foi o nome que ele adotou para poder levar uma vida ali após a sua libertação, que não foi uma libertação dada pelo seu Senhor, né? Então, justamente por isso, ele teve que adotar uma outra identidade, que foi a de Estevão ali. Então, a gente sempre percebe que esse adjetivos, né, a serenidade, né, que estar sereno, ser sereno, sempre acompanha a essa personagem, Estevão, Gesiel, nos momentos ali de maiores dificuldades que ele vem enfrentar. Ele jamais perde a serenidade. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objulgatória e tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Então, ele ficou ali, né? Então, quando esses apupos aí vieram, né? Quando essa gritaria, esse burburinho todo ali, anátema, né? No sentido de, né? Condena, né? Pune. Ele não perdeu a serenidade e ficou aguardando ali, não se perturbou. Ele esperou que todo mundo ficasse em silêncio e, passado ali os minutos que ficaram em silêncio, ele continua sem perder a serenidade, né? E ele prossegue com firmeza. Por que me apupais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Que frase para a nossa vida. Olha, toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Por que nós muitas vezes atacamos? Né? O ataque é uma... Tem gente que fala, né? Que até o ataque é uma forma de defesa. Não vamos dizer se é melhor ou pior, mas o ataque é uma forma de defesa. De quem? Dos animais, não é não? Tudo bem? Somos animais? Somos. Animais racionais. Mas nós estamos caminhando ali para sairmos aqui do mais, né? Para nos elevarmos, para deixarmos a animalidade para trás e começarmos a colocar um pezinho, vislumbrar ali a vida, a angelitude, vislumbrar. Então, para a gente se aproximar do ser espiritual, do ser consciente, do ser que vai ser um anjo ali, né? A gente precisa se afastar do animal. Então, toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Por quê? Porque quando a gente julga precipitadamente, geralmente esse julgamento ele é injusto e errôneo. E ele vai imputar geralmente uma condenação. Um julgamento precipitado, ele guarda em si uma condenação.
Raras, não conheço situações de julgamentos precipitados que absolvem. E se acontecer, vai absolver o culpado. Né? Para a nossa condição evolutiva, por isso que ele fala que toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza, porque é uma forma de querer punir. Né? Então, como forma de proteção, a gente ataca, né? Para esconder a nossa fraqueza diante de uma situação que a gente não compreende. Então, como eles não compreendiam tudo aquilo, o alcance das ideias de Estevão, era muito mais fácil atacar, julgar, condenar e matar. Porque é mais fácil eliminar aquilo que incomoda do que tentar entender por que aquilo incomoda. E nós somos esses até hoje. Ele continua aqui na sua autodefesa, né? Primeiramente, renunciei à discussão, isso falando lá na casa do caminho, né? Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento da discórdia. Né? Então, o que é isso aqui? Bem-aventurados os pacificadores, os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, Estevão já dá um testemunho que ele tem essa condição de um pacificador. Então, por que ele vai ficar fomentando um discurso que ia levar ao quê? A uma briga, a uma luta, a uma discórdia, né? Que se deve eliminar todo o fermento da discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo. E certamente o Mestre me chama hoje a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Então, veja, ele lança outra questão, né? Olha, desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Né? Então, ele está fazendo um comparativo. Poxa, se Jesus, que era o justo, passou por isso de uma forma muito maior, por que é que eu vou me sentir mal, ou vou ficar, né, porque estou sendo ridicularizado e sendo zombado? Olha, isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos baldões eram-lhe atirados a esmo de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, veja, de novo, né? Sereno. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus. Ele começou a analisar ali a plateia, né? Os mais abundantes, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Então, eles, sempre que eles mostravam aquela calorosidade efusiva ali, né? E apaixonada, ele esperava, ele não perdia a serenidade, esperava todo mundo ficar quietinho e continuava. Então, ele vai continuar. E olha como ele se dirige aos fariseus, que ele percebeu que eram os mais exaltados ali quando ele falava de Jesus, né? Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, a quem se associa na culpa da testemunha de amor, no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias,
Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão, senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não podemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? Aí ele chegou no ponto. Porque quem não leu, o que fala o profeta? Do que fala o profeta Isaías? Ele fala do começo ao fim, o seu livro, o livro do profeta, fala da vinda do Messias, das promessas do Messias. Então ele fala, vocês não leram, né? As lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não podemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me. Deus é o Pai, o Cristo é o nosso Senhor. E assim a gente vai terminar por hoje, que já deu o nosso tempo. Ele vai continuar, né, na semana que vem, ele vai continuar falando ali a sua defesa, né? Mas ele termina falando diretamente para os fariseus, fazendo com que eles lembrem, né, pensem ali, já que eles conhecem tão bem as escrituras antigas, os profetas, leiam e reflitam ali sobre o que está falando no livro de Isaías, que é um livro inteirinho falando de Jesus, né? E ele diz, ouvi-me, ele, né? Ouvi-me. Deus é o Pai e Cristo é o nosso Senhor, ou seja, é o Messias prometido ali, que foi enviado. E então, assim, nós vamos encerrando a leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Semana que vem nós continuamos aqui com essa defesa de Estevão, que nós vamos ver como que ela vai, né, vai ficar mais acalorada aí pela frente. E fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. Até a próxima.